Pessoal, dá uma olhada aqui no meu resultado dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Olha só, tô com mais de 160 mil disponível. Mas hoje eu não tô aqui para te mostrar só o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado de um aluno meu que usou o meu método e também tá conseguindo ganhar dinheiro pela internet. Olha só os resultados dele. Então, pessoal, hoje eu tenho 18 mil disponível para saque. Vou mostrar aqui para eles. E tenho mais 3 mil para sacar. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Então é isso aí, ó. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clica no link aqui. Eu tô aqui com o Rafa Rezende, na casa dele tá lá o Paulo Nunes. E a gente vai falar sobre Flamengo agora, hein? Porque o Flamengo está num momento de mercado agitado, né? Há a possibilidade do Rodrigo Muniz deixar o clube, né? Tem uma conversa com o Atlético de Madrid, teve proposta de outros clubes. Por enquanto não tem nada fechado, né? Mas o fato é que o menino despertou a atenção de muita gente, né, Rafa? Ele é muito bom jogador. A facilidade que ele tem para finalizar, né? Aquele cara que se posiciona bem, a bola... Esse é um exemplo claro, a bola procura ele na finalização errada do Michael, ele tá no lugar certo, na hora certa, para finalizar de primeira. Esse é um golaço, né? Com recurso, com finalização na bicicleta. Ele tem tamanho, ele tem imposição física, faz um bom jogo de pivô, não é cego quando ela chega por baixo para dar sequência em jogadas. Dá para entender, né, o que é já essa busca no futebol europeu e talvez dê para entender até uma certa ansiedade dele, pelo que é a fila no Flamengo, né? Sim, com todo mundo à disposição, a fila é grande, você é a terceira opção. E é a terceira opção jogando pouco, né? Tendo pouco com o Gabigol e Pedro, você vai jogar pouco, você vai ter poucos minutos. Então é compreensível, é complicado do ponto de vista do clube, porque eu acho que hoje ele ainda não traz um retorno financeiro indiscutível, porque teve pouca visibilidade e não tem tanto... Não tem muito histórico de seleção brasileira, anterior, né? Exatamente. Então, acho que ele nem tem essa valorização já pré-chegada ao profissional. Mas, e aí, com o tempo, talvez ele valesse muito mais, né? Mas, com relação a interesse, principalmente de um grande centro, de uma grande equipe, eu acho que balança, né? Dá uma sensibilizada no jogador que tem dificuldade para ter mais minutos. Ô Paulo, 9 gols em 21 jogos. Se você, né, fosse o Rodrigo Muniz nesse momento, como é que você avaliaria a possibilidade? Olha, a gente está vendo os números dele na temporada, 21 jogos, 7 como titular, 9 gols, 115 minutos por gol, uma média muito boa. E 15% de participação direta nos gols do Flamengo. Paulo, se você fosse o Rodrigo Muniz agora, vendo a fila, né, do Flamengo, como o Rafa falou, porque você tem Gabigol e tem Pedro, e não há perspectiva de que os dois possam sair tão brevemente assim, o que você pensaria, hein? É o momento de partir para uma nova aventura? O que você acha? Olha, primeiro ele olha para o lado e vê que o Gabigol tem praticamente 2 anos, 1 ano e pouco que foi contratado, Pedro 1 ano, são jogadores jovens, né, que tendem a ficar no Flamengo há um tempo. Então, assim, para ele brigar com esses jogadores é muito difícil. E aí você tem que olhar para você, né? É óbvio que o Flamengo, que é o detentor do passe do jogador, é o que é dono do jogador, até o contrato dele acabar. Mas o jogador tem que pensar nele, né? Nessa hipótese, né? Porque é uma hipótese, né? A gente só fica assim, né? Como o futebol muda, né? O Muniz está praticamente jogando 4 meses, né? 4 meses. Então, assim, é muito pouco tempo para você também saber como esse jogador vai render para frente, né? Tem uma sequência, né? Isso pode ser uma coisa de um momento, mas eu do lado do Muniz, se tem essa proposta, eu pensaria muito, porque é um jovem, eu concordo muito com o Rafa, ele é um jogador que me impressiona pela sua força física, mas pela qualidade no espaço curto dentro da área. Ele sabe dominar bem, ele sabe ser ágil no chute, ele tem recursos como aquele lance da bicicleta, ele tem força para girar em cima do zagueiro, e ele tem tudo isso para melhorar ainda, porque é um jogador jovem. Então, assim, eu vejo um futuro imenso nele, mas ainda não teve uma sequência, né? Mas eu acredito muito que essa sequência ele pode ter na sua carreira, sim. Lá no interior, lá em Campinas, os caras iriam dizer que vocês estão fazendo igrejinha. Você só concorda com o Rafa, ô Paulo? Fazendo igrejinha, olha. Que é isso? Igrejinha? Ô Rafa, eu ia fazer agora sobre o Rodrigo Muniz para você. A mesma pergunta que eu fiz pro Paulo em relação ao Jô. Ele tá sendo tudo isso porque tá num time que bota muita bola para ele ou em um time que talvez não crie tanto, o rendimento pudesse não ser esse e aí causar uma
certa dúvida sobre o real potencial do menino? Se fosse em outros tempos no Flamengo, o próprio Gabigol teria outro tamanho, o Pedro teria outro tamanho. O volume ofensivo do Flamengo fala a favor dos atacantes, sem dúvida. Mas ele dá uma resposta positiva nesse sem sentido, dúvida. né? O recurso que ele demonstra, as finalizações contra o Bragantino, não só pelo gol de bicicleta, recurso, que né? é belíssimo, mas a facilidade que ele tem. 2 pernas, cabeceio contra o Coritiba. Então ele domina os fundamentos para ser um 9 goleador. Então faz sentido que seja procurado. Não sei bem como é que vai ser o desenrolar da história. Passa muito por decisão do jogador, quase sempre, essa questão de sair cedo ou não, né? Mas acho que ele tem bola para se afirmar em outro cenário também, passando por adaptação, em outro contexto. Liga Espanhola é extremamente competitiva, né? E o Atlético de Madrid... O Atlético, a ideia, pelo que tá se dizendo, o Atlético emprestaria ele na primeira temporada, momento, né? Para ver como é que ele se sairia, ver o desempenho, avaliar se ele tem condição de jogar no Atlético, se não tem e tudo mais. E as outras 3 propostas que ele teria tido seriam de Genk, né, da Bélgica, o Al Nassr, dos Emirados Árabes, e o Almeria, que é um time que hoje está Só não sairia na segunda divisão da Espanha. Porque eu acho que frearia desenvolvimento da carreira. E o possível substituto, né? O Flamengo está tentando trazer o Kennedy de volta, né? Jogador do Fluminense. Foi contratado pelo Chelsea. No Chelsea praticamente não jogou. Foi emprestado aí para Watford, Newcastle, depois 2 times da Espanha, né? O Getafe e o Granada. Aliás, é até estranha a situação do Kennedy um pouco, porque ele, apesar de não jogar no Chelsea, o Chelsea renovou o contrato dele, pensando talvez em fazer um dinheiro lá na frente, né? Com essa sequência de empréstimos aí do Kennedy. E o Flamengo já está conversando com o empresário dele para tentar viabilizar esse empréstimo aí. O que você acha do Kennedy, Paulo? Daria bom reforço aí para o Flamengo? Acho que sim, porque a gente está falando em relação, né? E o que serve para o Kennedy, o que serve para o Muniz, você falou aí sobre o Jô. Quando você joga com jogadores bons, a tendência é você melhorar. É no trabalho, né? Se você trabalha com pessoas que trabalham bem, né, que são boas naquilo que fazem, você vai melhorar. Se você vai trabalhar num time em que a bola não chega, em que a bola, quando você dá para o seu atacante te devolve um tijolo, o seu domínio já não é o mesmo, né? A intensidade do jogo acaba. Então, eu acho que esse Kennedy também cai no Flamengo, cairia, né? Como uma luva, porque é um bom jogador, é um jogador que tem uma intensidade boa, tem criatividade, tem velocidade. E para jogar nesse time do Flamengo, você tem que ser assim. Você tem que ser inteligente, você tem que ter entendimento de jogo, porque senão passa vergonha. O time do Flamengo é aquele time que quando você está jogando com ele, você tem que estar atento, porque senão, quando você vai ver... Exatamente, porque senão quando você for ver a tabela já foi feita e você está olhando para cima. É, isso aí. Fala pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e eu vou colocar agora no vídeo alguns depoimentos que meus alunos me mandaram mostrando que o meu método de vendas online realmente funciona. Fala galera, tava levantando aqui para ir no banco, sacar meus ganhos, beleza? E olha só, mais uma. João Pedro, robô milionário, não falha, mano, tamo junto. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Galera, beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui para vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro. Quanto que você faturou aí, que você ganhou? Então, pessoal, hoje eu tenho 18 mil disponível para saque. Vou mostrar aqui para eles. E tenho mais 3 mil para sacar. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Então é isso aí, ó. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo.